Alexandre de Moraes mexe com o grupo Bilderberg e sofre a primeira derrota. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. Eu comecei a semana afirmando que Alexandre de Moraes cairia, e agora eu fecho a semana tendo mais certeza ainda. Moraes já sofreu a primeira derrota, isso é um fato. Ele deu 24 horas para o X nomear um representante no Brasil. A empresa disse que não ia obedecer e o prazo não foi cumprido. Além dele não cumprir o próprio prazo, também teve o episódio de bloqueio financeiro da Starlink. Com essa atitude, o ministro comprou uma briga com mega bilionários e com alguns membros do clube Bilderberg. E pela primeira vez, Alexandre de Moraes não tem unanimidade no STF. E esse é o principal motivo pelo qual o X ainda está no ar. Eu avisei no início da semana que tinha uma ala no STF que não estava satisfeita com o ministro. Agora poderemos ver isso claramente. Mas vamos entender os próximos passos logo após o recado que eu tenho para... O prazo não foi cumprido. Mesmo que o X venha a cair amanhã ou depois, fica claro que Moraes não tinha certeza de sua decisão e por isso não cumpriu de imediato. Isso já é um claro desgaste da imagem do ministro perante a parcela da sociedade que não é politizada. O pessoal que não acompanha a política e ficou sabendo do prazo para a derrubada do X, viu que Moraes não cumpriu o que ameaçou. Isso é um baita enfraquecimento na imagem de um ministro que até então sempre dobrava a aposta. Mas o interessante aqui é entender o porquê ele não cumpriu. Ela afirma que uma ala de ministros, embora reconheça a complexidade do caso, entende que o banimento do X é algo extremo, capaz de gerar um grande desgaste para o tribunal. Existe uma ala do Supremo que não quer comprar essa briga e está esperando um maior desgaste do ministro para se levantar contra ele. Esse é o segundo episódio de grande desgaste, pois já temos as revelações da Folha de São Paulo. E se você ainda tem dúvida de que Moraes recuou, eu te provo. O ministro colocou para julgamento nesta madrugada os recursos de Elon Musk. A primeira turma do STF está julgando no plenário virtual. Isso demonstra a narrativa de que Musk está querendo descumprir as decisões judiciais do Brasil. O X questionou juridicamente as decisões, mas nem sequer teria sido apreciado. Moraes ameaçou derrubar o X sem nem sequer colocar os recursos para serem julgados no colegiado da corte. Esse julgamento de última hora mostra como a corte sentiu os efeitos negativos das decisões de Moraes. Eles vão julgar todos os recursos. Depois eles vão levar a questão do bloqueio para o plenário da corte. Moraes não teve respaldo para tomar uma decisão tão drástica sozinho. Antes de ameaçar o X, o Moraes se consultou com 2 ministros apenas. O fato de o STF querer dar uma normalidade ao processo, digo querer porque está longe de ser um processo normal, já é uma vitória de Musk. No meio de toda essa tentativa de demonstração de força, o ministro conseguiu mais desgaste com a sociedade. Quando ele bloqueou as contas bancárias da Starlink, ele impossibilitou a empresa de receber as mensalidades pelo uso da internet. Isso inviabilizaria o serviço no Brasil, afetando um grande número de usuários que vão desde escolas em áreas remotas às Forças Armadas. Elon Musk anunciou que o serviço continuaria funcionando de graça. Ganha pontos com a sociedade, enquanto Moraes só perde. As Forças Armadas, inclusive, notificaram o Ministério da Defesa. Um documento assinado pelo general Márcio Ribeiro aponta que a perda do acesso a Starlink prejudicaria o emprego estratégico de tropas especializadas. Operações em áreas remotas e fronteiriças seriam comprometidas. Ações cívico-sociais em regiões de difícil acesso seriam afetadas. Capacidades operacionais críticas, como comunicação em longas distâncias, seriam perdidas. Agora, a maior briga de Alexandre de Moraes é com os globalistas do clube Bilderberg. Na pressa de vencer Elon Musk, o ministro ignorou um detalhe sobre a Starlink. Elon possui apenas 42% da Starlink, mas o restante é apoiado pelo poder financeiro do Google, pela família Johnson, que tem uma fortuna avaliada de 44 bilhões de dólares, e pelo fundo do Peter Thiel. Ao congelar as contas da Starlink para punir o X, Alexandre de Moraes não está apenas desafiando Elon Musk.
Ele está enfrentando os investidores mais poderosos do Vale do Silício. Mexer com a Starlink, que nem sequer está vinculada ao X, significa que você está brigando com os maiores players da tecnologia. Imaginem só as consequências disso. O Peter Thiel é membro do Clube Bilderberg e os Bilderbergs estão bem acima da turma do Fórum Econômico Mundial. Só para vocês terem uma ideia, a embaixada americana disse agora há pouco que está monitorando o caso. Pessoal, quero ler um texto que saiu na Bloomberg que mostra bem como o pessoal do sistema financeiro está analisando isso. A repressão da Starlink no Brasil, uma dança com desastre? Em uma tentativa equivocada de proteger os grãos da China na década de 1950, Mao Tse-tung declarou guerra aos pardais, acreditando que eles estavam roubando as colheitas. A campanha levou ao abate de milhões de pássaros, mas quando os pardais ficaram em silêncio, a natureza retaliou. Os gafanhotos prosperaram sem seus predadores, devorando plantações e mergulhando a nação em uma fome devastadora. O que começou como uma medida direcionada para proteger as pessoas se transformou em uma catástrofe, ceifando milhões de vidas. Um lembrete pungente do quão frágil o equilíbrio da vida realmente é. Hoje, o Brasil se encontra em um precipício semelhante. Ao ameaçar fechar a Starlink e congelar suas contas bancárias, o governo corre o risco de cortar uma tábua de salvação crucial para seus próprios cidadãos. Os satélites da Starlink conectam hospitais remotos na Amazônia, fornecem comunicação para comunidades rurais isoladas e oferecem suporte essencial às operações militares do país. Esses satélites não são apenas um luxo, mas uma necessidade, iluminando os cantos mais escuros do Brasil, onde a infraestrutura tradicional não consegue chegar. Assim como a campanha de Mao contra os pardais levou a calamidades inesperadas, a tentativa do Brasil de silenciar a Starlink pode cortar os fios que mantêm sua sociedade unida. Será que a iniciativa de extinguir esse farol tecnológico pode levar a consequências indesejadas, deixando os mais vulneráveis do país no escuro? Será que o Brasil dará ouvidos a essas lições ou está tão cego por sua vingança ao Elon Musk que está caminhando para um desastre? Pessoal, isso saiu na Bloomberg. Vejam o tamanho da briga que Alexandre está comprando. Não tem como vencer esses caras sem a ajuda de Deus. E eu duvido que Moraes tenha essa ajuda. Muito obrigada.